Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Guiana. Hoje, dia 30 de novembro de 2023, é meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã lá em Georgetown, capital da Guiana. Não existe até este momento nenhuma ação ofensiva de lado algum, tá? Estão circulando aí muitas imagens na internet dizendo que a invasão já começou, mostrando soldados no meio do mato, outras mostrando carros de combate ou carros blindados passando dentro do território brasileiro. Supostamente já teria começado a ação, não acreditem nisso. É fake news, né? A gente vai mostrar alguns casos aqui, mostrar onde é que foram tiradas essas imagens. Não tem nada disso. O que existe é preparação dos dois lados, tá? Aliás, no caso de três lados, porque o Brasil também está se preparando para essa guerra, né? Existem soldados venezuelanos sendo colocados na fronteira, existem soldados da Guiana se preparando também para essa guerra, e o Brasil também preocupado com a possibilidade da Venezuela usar o território brasileiro para atingir a Guiana, né? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, não há nenhuma ação real, não há nenhuma invasão real ainda de país nenhum, tá? Eu acho pouco provável que exista alguma invasão antes do dia 3, que é o dia marcado para o referendo lá na Venezuela sobre essa anexação. E aí, o que vai acontecer depois, se o Maduro vai querer invadir imediatamente após o referendo, ou se ele vai fazer isso mais adiante, eu não sei. Eu acredito que vai ser mais adiante, mas antes das eleições na Venezuela, que acontecem em março de 2024, né? Vamos entender esses assuntos aqui, falar sobre essas e outras notícias. Essas notícias foram sugeridas para a gente falar aqui por Corolla Velho é que, Dino Gordo, ditador do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Pois bem, a situação aqui é a seguinte. Por exemplo, está circulando muito na internet esse vídeo aqui de supostamente soldados fazendo uma trilha numa floresta em condição de ataque. E já tem até aqui o contexto adicionado pela ferramenta do Twitter. Esse vídeo mostra conflitos entre a ELN e as Farc lá no território colombiano. Ou seja, isso não tem nada a ver com a guerra atual de Venezuela, Guiana, Brasil, não tem nada a ver isso daqui. Foi um conflito passado que está acontecendo na Colômbia, né? O ELN, Exército de Liberação Nacional, e as Farc são grupos terroristas que tem dentro da Colômbia, grupos paramilitares de dentro da Colômbia. Então não tem nada a ver com a situação na Guiana, né? E repara que tem um monte de gente republicando esses vídeos e passando isso adiante. Isso é um problema da internet mesmo, né? Para quem já está acompanhando guerra há algum tempo, como a gente tem feito lá na guerra da Ucrânia, você aprende rápido a não levar a sério esse tipo de coisa imediatamente. Mas muita gente ainda está empolgado ou preocupado com essa questão da possível invasão da Guiana pela Venezuela, de forma que muita gente tem interesse em passar e acaba copiando o vídeo sem se dar conta de que está espalhando uma fake news, né? Também estavam circulando ontem alguns tweets que mostravam carros militares passando por Roraima. Vocês sabem, a fronteira entre Guiana e Venezuela é totalmente mato, né? Mato fechado, não tem estradas ali. As únicas estradas que você encontra são justamente passando aqui pelo Brasil, estradas pavimentadas mais aqui por baixo, mas tem outras estradas aqui não pavimentadas que passam aqui por essa região aqui da Terra da Raposa, Terra do Sol, né? Que é uma área indígena que tem aqui no norte de Roraima. Existem algumas estradas não pavimentadas aqui, e existe sim o risco da Venezuela tentar usar esse lado daqui para chegar aqui na Guiana, né? Você pode ver que através daqui eles conseguem fazer um circuito e entrar na Guiana aqui justamente na região que é disputada desse Equibo, né? Então, mostraram ontem algumas imagens de veículos blindados andando em cidades aqui, dizendo que eram veículos venezuelanos. Não, aqueles veículos eram brasileiros. Era alguma parada antiga que eles pegaram essas imagens, ou algum exercício que os brasileiros fizeram ali.
dá para saber que são veículos brasileiros porque ele tem a bandeirinha vermelha e branca que é da cavalaria brasileira. Então, a Venezuela não invadiu o Brasil, pelo menos até este momento, né? Outros dão a notícia como se já tivesse feito, que, por exemplo, aqui está dizendo, segundo o portal de notícias Panamá, a invasão da Guiana já aconteceu por duas frentes, pelo litoral e pela reserva Raposa Serra do Sol aqui no norte de Roraima, né? De novo, não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo não teve nada e eu acho pouco provável acontecer até o dia 3 de dezembro, que vai ser o dia do referendo lá na Venezuela, e mesmo imediatamente depois disso, eu acho pouco provável acontecer imediatamente depois disso, tá? Por quê? Pela situação de seca que está acontecendo na Amazônia nesse momento. Como vocês sabem, essa região toda aqui é uma região muito cheia de floresta. E nessa região cheia de floresta, a melhor forma de você se locomover é usando os rios, né? No Amazonas é a mesma coisa, o Amazonas brasileiro é a mesma coisa. O pessoal usa os rios como principal forma de transporte, né? Toda essa área aqui, ó, é a bacia do rio Essequibo, que é justamente o rio principal aqui dessa região. Se o Maduro resolver invadir agora, os rios vão estar baixos, vai ser difícil ele avançar usando os rios nesse momento, né? A seca está muito grande na Amazônia esse ano, particularmente, até em Manaus tem tido impacto a seca esse ano lá. Esse aqui não é o rio Essequibo, tá? Esse rio aqui é o Rio Branco de Roraima. Mas eu estou usando ele para ilustrar o fato de que toda a região está passando por uma seca grande, então muito provavelmente os rios do lado da Guiana e do lado da Venezuela também vão estar muito baixos, né, dificultando transportar qualquer coisa mais significativa por aqui. Agora, essa seca está para acabar, tá? A época seca lá na Amazônia já encerrou e agora deve começar as chuvas. E se você reparar aqui como é que está a questão do tempo, é justamente isso. Está seco ainda até dia 4, segunda-feira, 4 de dezembro. A partir do dia 6 você começa a ter chuvas todos os dias ali na região do Amazonas. Isso aqui é o tempo em Pacaraima, em Roraima, e a questão também é que com muita chuva também é complicado fazer esse tipo de operação, né? Você acaba tendo mais o fator da chuva também. Apesar de que existe um outro aspecto que deve ser considerado aqui, que é o seguinte, o fato das Forças Armadas da Guiana serem tão menores que as Forças Armadas da Venezuela, as da Venezuela não são significativas não, tá? Mas as da Guiana são ainda menores. Uma estratégia que os venezuelanos podem usar nessa guerra, a gente não sabe qual é, né? Eu já falei para vocês, eles provavelmente vão usar vir pelo mar aqui, entrar no rio Essequibo e coisa e tal, mas existe uma outra possibilidade, que eles irem direto para Georgetown, ou seja, decapitar o governo da Guiana, né? Essa possibilidade existe também. Ao invés de se embrenhar na mata aqui para tentar expandir a região aqui, você vai lá em Georgetown, tira o governo, bota um governo favorável à Venezuela, e esse governo favorável à Venezuela você faz uma delimitação aqui de acordo com o que a Venezuela quer, né? Então não se pode descartar essa possibilidade também de um ataque direto em Georgetown. Eu acho que seria um movimento arriscado, porque se tem um ponto em que o exército da Guiana é mais forte, é justamente ali na capital, e também você fazer um ataque numa cidade cheia de civis, certamente vai levantar um monte de vítimas inocentes ali, né? Mas é uma possibilidade também, não dá para descartar essa alternativa aqui. Georgetown é uma cidade, é a capital da Guiana, fica no mar, então é relativamente fácil para uma força inimiga chegar aqui, posicionar navios aqui e fazer um ataque contra a cidade, não se pode descartar isso, né? E seria muito mais fácil, uma vez tirado o controle central, depois você trabalhar para eventuais restos do exército que continuem lutando, você acabar com isso, né? Vamos aguardar. Por enquanto, não tem nada. A gente está discutindo possibilidades aqui do futuro, né? Como eu disse, o que tem é preparação. A informação informação da inteligência brasileira indica que o exército venezuelano vai começar operações contra a Guiana, mas não se sabe quando, não tem ainda um prazo específico. Isso eu já tinha falado aqui. Esse plebiscito, esse referendo que o Maduro está fazendo agora
no dia 3 de dezembro, é uma formalidade. Todo mundo sabe qual vai ser o resultado desse plebiscito, né? Até porque nas escolas da Venezuela sempre se ensina que não, que aquela área é da Venezuela e foi tomada pela Guiana, então o povo venezuelano acha que é deles, né? Não tem esse negócio não. Alguns dias atrás, o Maduro anunciou a Operação República. Essa Operação República seria, em tese, a operação que faria a anexação de Essequibo, né? Os militares venezuelanos estão, neste momento, construindo bases na fronteira com a Guiana. Entre essas bases está uma área de aviões e helicópteros, né? Não diz aqui exatamente aonde seriam essas bases, mas você tem isso você tem nesse momento, preparação para uma possível guerra, né? Aqui também está o pessoal militar venezuelano, que fará parte dos 300 mil soldados e paramilitares mobilizados para garantir, segundo está dizendo aqui, garantir que o referendo do dia 3 de dezembro seja possível, né? E logo em seguida para possível invasão da Guiana, né? Então, a preparação, os venezuelanos estão preparando sim para isso. No domingo, Maduro fará o referendo com a população, muito provavelmente vai ganhar a anexação, não tenha dúvida nenhuma, e a questão é quanto tempo vai levar até a invasão real. É isso que a gente não sabe. Como eu falei, eu acho pouco provável ser logo em seguida, mas em algum momento entre agora e março de 2024 é o mais provável, né? O senador Irã Gonçalves, lá de Roraima, pediu o reforço das Forças Armadas em Pacaraima. O receio é que os venezuelanos usem o território lá de Roraima para atravessar, né? Bom, um outro alerta aqui, segundo se informa, as Forças Armadas do Brasil foram colocadas em estado de preparação elevado devido a um movimento significativo de equipamento e pessoal no leste da Venezuela e na fronteira da Guiana. Os funcionários creem que a Venezuela poderia invadir a pequena região sul-americana e a preocupação do Brasil, eu já falei, né? O governo Lula, infelizmente, não vai fazer o correto, que seria defender a Guiana, entrar nessa guerra do lado da Guiana. Ele vai fazer o errado, que é ficar neutro nisso daí. E ainda arrisca mais, ainda arrisca, se a Venezuela invadir o Brasil para chegar até a Guiana, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai reagir. Não tenho dúvida nenhuma. Até pela Constituição brasileira, invasão de território nacional, o Brasil tem que reagir contra a Venezuela de qualquer jeito. Mas do jeito que o Lula é amigo do Maduro, é muito provável que o Lula, entendeu, seja leniente, que ele espere um pouco, que ele demore para tomar alguma ação, de forma que, se essa invasão da Venezuela à Guiana for muito rápida, eles vão conseguir fazer isso e o Brasil vai ter ajudado a Venezuela dessa forma, né? Então, veja o que eu estou dizendo. O Lula não vai apoiar a Venezuela, não vai aceitar a entrada de tropas venezuelanas no Brasil. Mas se elas entrarem e chegarem na Guiana e passarem por aqui, é possível que o Brasil demore a responder, justamente porque o Lula meio que não quer responder, ele quer ajudar o amiguinho socialista dele, né? Aqui, uma conta lá da Venezuela diz que no dia 25 de novembro, o Exército Brasileiro, a 5ª Divisão do Exército Brasileiro, mobilizou 16 veículos blindados multiárea para as fronteiras ali de Essequibo, né? Devido às tensões entre Venezuela e Guiana. A 5ª Divisão do Exército Brasileiro, ela é sediada em Curitiba. Eu acho estranho, né? Teriam divisões mais próximas ali do norte, mas eu não sei qual é a lógica por trás disso daí. Pode ser que sim, eles tenham escolhido a divisão lá de Curitiba para defender a região ali do norte, né? E lembrando sempre que isso daqui é uma fonte não oficial, então a gente não sabe. Pode ser que nem seja a 5ª Divisão no caso, né? Agora, este outro site aqui, que também não é um site oficial, ele fala a mesma coisa, que o Exército Brasileiro envia tropas em preparação para possível invasão da Venezuela à Guiana, e está aqui, ó, cerca de 16 viaturas blindadas multitarefas da 5ª Divisão do Exército, Curitiba, que estão em alerta para serem deslocadas para Boa Vista, capital do estado, na madrugada desse sábado. A gente está falando do sábado passado, né? Além de viaturas blindadas multitarefas, tropas de infantaria, o Exército também colocou em movimento na madrugada desse sábado tanques de guerra Leopard. Ainda não há previsão de quanto e por quanto tempo essas tropas permanecerão na região, de acordo com as informações preliminares obtidas junto a militares, né? De acordo com um militar lotado na Brigada de Roraima, que não quer ser identificado, o alto comando vem formando dezenas de grupos de trabalho com efetivo de diversas unidades do Exército em várias regiões do país com o objetivo de planejar
a operação ali na fronteira, né? E ele acrescenta aqui que em 20 anos de quartel eu não tinha visto isso. Estão pegando um pedaço de cada batalhão operacional de cada parte do Brasil. Por exemplo, batalhões de infantaria leve, os são de São Paulo, estão mandando o pessoal. Essa informação vai correr rápido por conta dos grupos formados. Aproximadamente 3.000 homens do Exército Brasileiro podem ter se deslocado para reforçar o efetivo na região de fronteira. E com relação à Guiana em si, né? A Guiana tem um exército, tem uma força militar lá, tem 24 veículos blindados Urutu brasileiro modernizados, que, como diz o Tuca aqui, são bons veículos blindados, mas não tem capacidade de lutar contra as forças venezuelanas, elas são muito mais desenvolvidas no caso, né? Enfim, se ninguém ajudar a Guiana, é muito provável, o prospecto não é bom, mas é o que eu falo sempre. O mundo não pode deixar um país invadir outro só porque tem um interesse ou quer economicamente. Se fizer isso, nunca mais vai ter paz no mundo, porque vai ter o tempo todo um país querendo invadir o vizinho alguma coisa. Ah, mas essa região tem uma disputa antiga e coisa e tal. Sim, ela tem uma disputa antiga. Isso não é motivo para invadir e sair usando violência contra o colega. Se fizer isso, nunca mais vai ter paz no mundo, né? Então, os militares americanos já estão lá na Guiana, a gente já falou sobre isso, né? Eles estão organizando a defesa da Guiana ali. Aqui, esse artigo é interessante porque ele explica a situação lá de como é que... a questão desse Essequibo, né? E ele explica que isso vem desde a época de que essas coisas todas aqui eram colônias. Uma parte, a Venezuela, era colônia da Espanha e a Guiana era colônia britânica, né? Então havia aqui uma confusão danada de fronteiras aqui entre os dois, como vocês podem ver aqui, realmente uma confusão danada aqui. E isso teria encerrado em 1988. Em 1988, os países aceitaram entrar em uma negociação. A Inglaterra contra a Venezuela, né? Então pediram uma arbitragem internacional, um tribunal internacional que deu ganho à Inglaterra. Aí depois disso a Venezuela disse que foi marmelada, que fizeram errado, que foi injusto o juiz. Ora, se você aceitou a arbitragem internacional, meu amigo, não pode chorar depois. Tinha que ter chorado antes. Depois que aceitou a arbitragem, não tem como dizer, né? Aí depois o que acontece é isso, né? A Venezuela não gostou do que foi decidido em 1899, aí falou, ah não, teve marmelada, teve problema, queremos cancelar, e aí entrou a parte do ditador enfraquecido, que é sempre isso, né? Hugo Chávez, ditador, querendo fazer as coisas lá, querendo se manter no poder, aí levantou esse problema que já estava meio esquecido há um tempão, já tinha sido definido, que era da Guiana, aquela terra, né? Enfim, o que está dizendo aqui, o JB Neto fala aqui muito bem. É claro que Maduro vai iniciar a guerra da Venezuela contra a Guiana, ele suspende as eleições de 2024, se eterniza no poder. Ditador é ditador, isso é ótimo para ditador esse tipo de guerra, né? É a mesma coisa que o Putin fez lá na Ucrânia. Bom, uma outra coisa importante de se notar é o seguinte, existe uma disputa também da Guiana com o Suriname, tá? Essa área de Tigre aqui, conhecida aqui, ela é uma disputa entre o Suriname e a Guiana. Atualmente ela é controlada pela Guiana, mas o Suriname reivindica essa área aqui, a área de Tigre, né? Então, só para deixar claro, para explicar, por exemplo, por que o Suriname está a favor da Venezuela nessa guerra. É uma coisa meio curiosa, porque são regiões aqui que são vizinhos aqui da região, mas eles têm esse problema. Ambos têm problemas aqui com fronteiras nessa área, né? Mas é muito importante deixar claro, essa área aqui nunca foi sediada, nunca foi resolvida por arbitragem internacional, ao passo que essa daqui já foi resolvida por arbitragem internacional. Uma vez feita a arbitragem, uma vez que ambos os países aceitaram aquele tribunal para julgar aquele caso, e o tribunal deu ganho de causa para a Guiana, essa reclamação da Venezuela agora simplesmente não procede mais, não tem mais lógica nenhuma. E vale a pena lembrar também que as disputas entre Brasil e Venezuela continuam muito comum ali na região, tá? Existe uma briga grande porque garimpeiros da Venezuela acabam invadindo áreas no Brasil, e daí a polícia brasileira age contra esses garimpeiros, daí eles fogem para a Venezuela,
Então entram uma série de problemas aqui que teve ao longo dos anos aqui. Já teve exército venezuelano prendendo policial brasileiro, já teve um monte de confusão ali na região justamente por conta desses atritos entre Brasil e Venezuela, né? E tem aqui o pessoal lembrando uma situação de dezembro do ano passado em que o Maduro liberou presidiários supostamente para invadir o Brasil e coisa e tal. Enfim, existe um conflito grande ali do Brasil com a Venezuela naquela região. Porém, vocês sabem, o Lula adora o Maduro. Se o Lula for obrigado a fazer alguma coisa, vai ser ajudar o amiguinho dele lá. Infelizmente, vai colocar a gente mais uma vez do lado errado de uma guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.